irmãos, há uma palavra que o Senhor colocou em meu coração para esta noite, e eu quero, com muito temor e tremor, compartilhar essa palavra com os irmãos. Eu coloquei como título nesta mensagem: permanecendo são em um mundo insano. Nós começamos no domingo passado uma nova série de mensagens com o título Como Deus nos guia, encontrando direção e paz em um mundo caótico. Encontrar direção e paz em um mundo caótico é um grande desafio, mas existem algumas coisas que nós podemos fazer para desfrutar da direção divina e também de paz, de saúde, em todos os aspectos de nossas vidas. E eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que esta nova série de mensagens vai ser uma revolução, porque vai produzir um resultado muito positivo em nossas vidas. E eu quero lhe dizer que você pode se preparar para a transição, porque a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus e a prática da palavra de Deus vai nos levar a novos patamares, a novas experiências em nossas vidas. E nesta noite nós vamos olhar como podemos permanecer sãos em um mundo insano. Vamos ainda de pé ler as Escrituras, primeiramente na carta de Paulo aos Filipenses, que está no Novo Testamento. Filipenses, capítulo 4, 2 versículos 6 e 7. A palavra do Senhor nos diz assim: não estejais inquietos. Uma outra tradução diz: não andeis ansiosos. Uma outra tradução diz: não fiquem preocupados por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Um segundo texto nós vamos ler no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 23, ou melhor, 26 e versículo 3. Isaías, capítulo 26, capítulo 26 e versículo 3. A palavra do Senhor nos diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente, pensamento ou imaginação está firme em ti, porque ele confia em ti. Uma outra tradução diz: ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Ó Senhor, nós lemos estes textos que caem, Senhor, como uma água fresca em nossos corações, em nossas almas, trazendo, Senhor, refrigério e esperança para os nossos corações.
Os nossos corações estão disponíveis para receber a tua palavra, a boa semente. Ó Senhor, a terra está preparada. Envia-nos a tua palavra com um poder de cura, de perdão, com um poder, Senhor, de restauração, de renovação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, por favor, tomem os vossos lugares. Queridos irmãos, o mundo que nós vivemos é realmente um mundo insano. A palavra insano tem 26 sinônimos, por 3 sentidos da palavra. Hoje os jovens usam muito esta palavra num significado positivo. Porém, os sinônimos dessa palavra, em 3 sentidos dela, são os seguintes. Primeiro, que não possui boas faculdades mentais. Demente, doido, louco, maluco, alucinado, alienado, treslocado, desatinado, mentecapto, orate. Segundo, que revela insensatez, insensato, irresponsável, irrefletido, inconsequente, desarrazoado, leviano, estouvado. E terceiro, que é extremamente árduo e cansativo. Árduo, cansativo, pesado, custoso, difícil, duro, complicado, excessivo, exagerado. Esses 26 sinônimos, irmãos, graficamente falando, eles são um retrato falado do mundo ou da sociedade que nós vivemos hoje. E o desafio é como, nesse tipo de mundo translocado, nós podemos permanecer sãos, sadios, saudáveis, com integridade, desfrutando de paz, sendo pessoas produtivas, se nós vivemos em um mundo doente, como é o mundo em que nós vivemos. Fazem parte desse cardápio que nos é apresentado diariamente: guerras, revoluções, ameaças terroristas, criminalidade, violência no campo e na cidade, ideologias malignas, discórdias políticas, doenças incuráveis, incertezas financeiras, insegurança alimentar, desilusão com relacionamentos conjugais, desunião familiar, crianças rebeldes, adolescentes revoltados, pais negligentes, inépcias dos poderes de governos, aumento da ingestão de drogas legais e de drogas ilegais, fracassos pessoais e o clamor universal por uma paz verdadeira, por uma paz duradoura. A profecia bíblica de Paulo, há quase 2000 anos passados, já apontava para esse tipo de situação. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, o apóstolo disse o seguinte: lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos,
desobedientes a seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. E o apóstolo conclui dizendo: fique longe dessa gente. Então, irmãos, diante da realidade desse quadro tão negativo, nós podemos até entender que o desejo de uma paz verdadeira, de uma paz durável e duradoura, parece ser um sonho improvável, se não um sonho impossível. Eu até acho que, pensando assim, nós não estaríamos sendo pessimistas. Estaríamos sendo realistas com o que acontece nos dias que nós vivemos. Essa é a realidade natural. Nós estamos aqui porque nós acreditamos num poder sobrenatural que pode mudar esse quadro. Porém, irmãos, as agências de viagem, os aeroportos estão cheios de pessoas estressadas, pessoas nervosas, pessoas problemáticas, que buscam uma viagem, quem sabe uma viagem de repouso para águas serenas, quem sabe uma viagem para a praia ou para o campo. Outra multidão de pessoas enchem os consultórios de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, em busca da paz por meio de medicamentos ou de alguma terapia. Então, existe a tal paz que é descrita na Bíblia, que foi descrita também por filósofos, que foi descrita também por poetas e por músicos. Ou a paz é apenas uma miragem, um objetivo inatingível? Será que quando Cristo disse: a minha paz vos dou, será que ele estaria brincando com o coração humano? A resposta, obviamente, é não. Porque a palavra de Cristo nunca foi uma palavra dúbia. A palavra de Cristo nunca foi sim e não. Realmente existe um bálsamo que cura o coração humano, que está cansado, que está desiludido. E o profeta Isaías, no capítulo seguinte ao que nós lemos, no capítulo 57, versículo 20, ele diz que as pessoas que não conhecem Deus, elas são como um mar agitado, um mar bravio, que não se pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. Agora, meus amados irmãos, como disse no início deste culto, a igreja, ela foi pensada, ela foi projetada por Deus para ser uma agência da paz. A igreja foi pensada para ser a grande proposição
palavra da paz. Há uma profecia no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 12, que se aplica com muita propriedade à igreja, que diz: eis o que diz o Senhor, vou fazer a paz correr para ela como um rio. O Salmo 46 diz que é um rio que sai do trono de Deus. E esse rio passa no meio da igreja e alegra a igreja. E todos aqueles que estiverem imersos na igreja usufruirão dos benefícios desse rio de Deus. Porque onde esse rio de Deus passa, há cura, produtividade e abundância. E nesta noite nós somos beneficiários desse rio que sai do trono de Deus e que passa no meio da igreja. Porém, meus amados irmãos, existem 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Cristo, porque não tem como ouvir a história de Jesus ou a pregação do Evangelho. Ainda há 1 bilhão de pessoas que não possuem a Bíblia traduzida em seus idiomas. Isso nos obriga a repensar a estratégia de missões neste setor. E eu quero que os irmãos pensem nisso e orem a respeito disto, porque nós precisamos que o Espírito Santo nos dê uma estratégia de um investimento inteligente na obra missionária. Uma certa vez, o apóstolo Paulo disse: eu não vou pregar em lugares que outros pregaram. E nós precisamos repensar as nossas estratégias missionárias aqui neste setor. Então, irmãos, existe uma paz perfeita para as nossas vidas, espiritualmente cansadas, emocionalmente carregadas, com depressão, com desânimo, com tristezas, com ansiedades, com medo, com pânico e com tantos outros transtornos que atingem as nossas almas neste século. Dentre eles, a solidão. A paz de Deus é uma paz completa, é uma paz perfeita. E nós podemos, apenas para fins didáticos, dividi-la em 2 dimensões. Primeira, a paz de Deus é perfeita em seu caráter. Porque ela, por si mesma, ela é capaz de realizar o seu trabalho. A paz de Deus é como o antídoto para um veneno. E Jesus ilustrou isso ao acalmar a tempestade em Marcos capítulo 4, versículo 39, que diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E houve uma completa bonança. A paz de Deus não precisa de acessórios, nem de subterfúgios, nem de coreografias, para que ela realize
o seu propósito 100%. Assim como a voz de Jesus foi suficiente para que o vento e as águas se acalmassem. Glória a Deus. Em segundo lugar, a paz de Deus é perfeita em sua plenitude. Não importa quão grandes sejam as nossas necessidades, Deus sempre tem tanto e muito mais além daquilo que nós precisamos. A sua paz não se esgota, a sua paz não se acaba, a sua paz não tem prazo de validade. Eu penso que todas as vezes, e foram tantas vezes, que o apóstolo Paulo precisou de paz durante as suas viagens missionárias, Deus sempre esteve lá para suprir, dando-lhe paz perfeita, dando-lhe paz completa. E essa paz, irmãos, que é provida do céu, ela se apresenta em 3 aspectos. Primeiro, a paz ao meu redor. Glória a Deus. Onde um homem de Deus ou uma mulher de Deus coloca os seus pés, aquele lugar, no entorno daquele lugar, passa a existir um clima, um ambiente, uma atmosfera de paz. Pode ser um lugar onde havia desentendimentos, guerras, dissensões, mas quando um homem ou uma mulher portadora dessa paz coloca ali os seus pés, ou simplesmente a sua sombra passa, existe paz naquele entorno. Em segundo lugar, a paz dentro de mim. E em terceiro, a paz acima de mim ou acima de nós. Ao nosso redor, dentro de nós, dentro de você, pode ser experimentada pessoalmente essa paz, produzida pela graça de Deus, não pela nossa santidade, não pelo nosso merecimento, não pela nossa ética, não pela nossa justiça, mas produzida pela graça de Deus, pela força de Deus, pela misericórdia de Deus. Porém, há uma parte que cabe a nós, e assim nós podemos nos exercitarmos para isso. Então, o profeta Isaías, no texto que nós lemos, disse: tu conservarás em paz. Capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente, pensamento ou imaginação está firme em ti, porque ele confia em ti. A única condição que Deus está pedindo para nos outorgar essa paz perfeita, uma paz perfeita e perpétua, é manter a mente firme nele. Manter a mente conectada em Deus. Permanecer em Deus. E permanecer em Deus é permitir que a nossa mente fique focada nas promessas de Deus, que são promessas fiéis, que são verdadeiras, substituindo qualquer outra coisa que faria com que a nossa mente se distraísse para coisas
ou circunstâncias negativas, ou vagueasse em pensamentos incompatíveis com a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4 e versículo 8, ele traça um limite para os pensamentos serem absorvidos e trafegarem nas nossas mentes, para que as nossas mentes possam se manter firmes em Deus. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Uma outra tradução diz: nisso estejam ocupados os vossos pensamentos. Então, irmãos, existe um limite estabelecido para que as nossas mentes possam ser guardadas firmes em Cristo, para que as nossas mentes possam conter a paz de Deus, que excede todo o entendimento. E é muito interessante, porque aqui o apóstolo Paulo apresenta essa série de requisitos para que nós possamos colocar os nossos pensamentos de maneira tal que não basta que algo seja verdade. Além de ser verdade, tem que concomitantemente, ao mesmo tempo, ser honesto, ser justo, ser puro, ser amável, ser de boa fama, trazer alguma virtude e trazer algum louvor. Ah, mas é verdade, mas traz louvor? Não, isso aí não traz louvor, isso aí traz vergonha. Então, joga isso no lixo. Não basta ser verdade, é preciso reunir todos esses predicados: verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, trazer virtude e gerar algum louvor. Nós não podemos fazer com que os nossos pensamentos se encham de coisas que são incompatíveis com a paz de Deus. E eu quero dizer a você, você não poderá ajudar outras pessoas até ter paz em sua alma, dentro dessa qualidade de paz que as Escrituras Sagradas prescrevem. E a realidade é que todos nós precisamos de paz, não só para nós, mas para ajudar os nossos filhos, ajudar os nossos irmãos, ajudar os nossos amigos, ajudar pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E para que nós tenhamos essa reserva de paz, nós precisamos, meus amados irmãos, alcançar a plenitude da paz. Não uma paz contaminada, mas uma paz pura e perfeita. O que você vai fazer? Você vai despedir as pessoas que Deus mandar? As pessoas que Deus colocar no seu caminho? Você vai despedi-las de corações vazios? Ou você vai dar uma dose de paz para elas? Porém, meus amados irmãos, quando nós olhamos
para essas promessas maravilhosas, nós podemos ter a mais absoluta certeza que cada um de nós pode ser um instrumento da paz de Deus. Não é preciso ser um teólogo ou ser um bibliófilo. Não é preciso ter conhecimento de psicologia ou de qualquer outra ciência. A única condição para ser esse depósito transbordante de paz perfeita, que vamos usar para nós e que vamos distribuir para outras pessoas, é somente colocar-se diante de Deus. E mesmo nesse mundo imperfeito, nesse mundo doente, nesse mundo conturbado, nós podemos ter paz perfeita, tanto para nós, como também para compartilhar. Agora, meus amados, de onde vem? Quais são as fontes dessa paz perfeita? Primeira, essa paz perfeita é produzida pelo Senhor Jesus. Em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, o Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor Jesus é o autor da paz. E Ele está pronto a dar a sua paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem do alto. Ele está pronto para dar a sua paz para todos que assim lhe pedirem. É como a sabedoria que Tiago fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Todos os que se dirigirem a Jesus em busca dessa paz divina, alcançarão. Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 1, escreveu: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao preparar esta mensagem, irmãos, eu me lembrei de uma figura de paz perfeita. Acredito que muitos se lembram de um acidente que aconteceu aqui em São Paulo no ano de 2007, com um avião da TAM, que vinha de Porto Alegre, saiu de Porto Alegre, e ao tentar pousar no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, a manobra para o pouso não foi bem sucedida, e o avião acabou atravessando a Avenida Washington Luiz e bateu em um posto de gasolina e bateu também em um prédio da própria companhia, um prédio que ficava em frente ao aeroporto, e com o choque o avião acabou explodindo e pegando fogo e provocou a morte de 199 pessoas.
foi o maior acidente com aviação comercial brasileira. Entre essas pessoas que morreram, estava um pastor da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul, era o pastor Luiz Antônio. E o Senhor já tinha dado a ele uma revelação a respeito desse acidente. Se os irmãos tiverem curiosidade, depois podem procurar no YouTube pastor Luiz Antônio e a revelação do acidente. O Senhor já havia dado a ele a revelação, porque a Bíblia diz que Deus nada faz sem que antes Ele revele aos seus profetas, os fiéis. Mas há uma história, irmãos, que eu acredito que nunca foi contada, pelo menos eu nunca li e nem ouvi, do que se passou entre esse pastor e um bombeiro que foi atender ao acidente. Eu não conheci esse bombeiro, mas a Maria do Carmo conheceu, em uma clínica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu vou pedir para você trazer por obséquio o microfone aqui, para que ela conte essa história para nós. E nós vamos, enquanto ouvindo, pode falar sentado aí mesmo, nós vamos, enquanto ouvirmos, ter em mente o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 4, a respeito de Abel, que por meio da sua fé, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Acho que eu vou virar para a igreja. Tá. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu creio que essa história provavelmente ninguém conhece. Eu estava na clínica adventista. Esse pastor não era o pastor oficial lá da clínica, né? Na clínica adventista tem os pastores que acompanham. Ele estava cobrindo férias do pastor oficial. Tem os tratamentos, é uma clínica assim especializada em tratamentos naturais. E todo final após o jantar tem um momento de devocional. E foi muito interessante. Estava o pastor, a esposa dele, e durante os momentos, durante o dia, ele sabia que eu era da Assembleia de Deus. E na última noite, eu creio que foi o Espírito Santo que fez com que ele quisesse contar o testemunho dele. O que ele relatou? Ele já era casado, ele era bombeiro em São Paulo, tinha uma empresa de segurança, e na noite do acidente, ele foi um dos bombeiros que foi acionado para atender esse evento em São Paulo. Ele falou que foi assim o pior momento da cena que ele viu dentro daquele avião. Eram corpos carbonizados, membros, assim, corpos que estavam faltando membros, tamanho impacto, e um corpo, um homem sentado, estava intacto ali, não estava queimado, estava levemente com cinzas e tudo mais, mas o semblante daquele homem, a postura daquele corpo ali, já falecido, chamou a atenção dele. Aquilo mexeu muito com ele. E quando, a mulher dele, inclusive, comentou comigo, naquela noite, quando ele voltou para casa, aquilo incomodava tanto o semblante de paz daquele homem sentado, como se nada tivesse acontecido, um semblante tranquilo, porque ele falou que eram rostos desfigurados, de terror, de medo, mas aquele semblante marcou tanto ele que ele começou a procurar na lista quem eram os mortos para saber de quem é aquele corpo. E depois de tanto procurar e os noticiários, aí ele veio descobrir que era um pastor. Aquilo foi tão forte na vida dele que ele deixou a carreira dele como bombeiro, a empresa que ele tinha, foi para o seminário e se tornou um pastor e serve ao Senhor, assim, ministério em tempo integral, que é diferente um pouco da Assembleia de Deus, alguns pastores. Para mim, aquilo, assim, eu vejo que foi como um presente de Deus na minha vida. São vários os aspectos que eu vejo ali, para que a gente veja que nós somos um só corpo. Muitas vezes a gente quer fazer diferença entre
igrejas, denominações. Naquele dia eu vi a humildade daquele pastor. Eu estava ali e ele estava, vamos dizer, a maior parte daquelas pessoas que estavam naquele lugar eram da igreja adventista, e ele foi humilde ao ponto de expor como é que ele foi tocado para abandonar a vida dele de trabalho e realmente servir ao Senhor. Ele era um homem que Deus já tinha provavelmente chamado, porque ele cuidava de pessoas, em forma como bombeiro, às vezes como segurança, mas naquele dia, depois de tudo aquilo que ele relatou, e a segurança e o semblante daquele homem fez com que ele tivesse uma rota totalmente diferente na vida dele. Eu não quero tomar mais um tempo, mas quando o Flauzinino falou, foi no caminho, ele falou, vou pedir para você falar sobre, porque eu que presenciei, eu que estava ali. No caminho, o Senhor me fez lembrar de um sonho, há muitos anos, inclusive antes de eu ouvir esse relato deste pastor. Eu me lembro que, no sonho, eu estava no apartamento onde nós morávamos, o Júnior era uma adolescente, e eu senti que havia um tremor muito forte, um terremoto, e que o nosso prédio tinha sido abalado e que ele iria desmoronar. Mas, naquele momento, por isso que eu falo assim, a segurança daquele que realmente conhece a Deus, até no momento de assim, maior desespero da sua vida, era um sonho, mas Deus me deu esse sonho. Eu estava ali, eu percebi que o prédio, as estruturas foram abaladas e que o prédio ia ruir. O que eu fiz? Eu lembro que no sonho era eu e o Júnior, eu me assentei, puxei ele próximo ao meu peito, abracei, e ali eu senti talvez essa paz que está aqui falado na Bíblia. A paz que você não consegue compreender. Então, no caminho, Deus me fez lembrar de um sonho há muito tempo atrás. Então, eu falo, às vezes a gente fala o versículo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me vai em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então, nós não podemos falar essa palavra simplesmente por falar. Eu falo, eu presenciei um homem que entrou dentro do avião com tantos corpos e que aquele corpo ali, inerte, tocou a vida dele. Por quê? Pelo semblante da paz que ele tinha naquele momento. E eu falo, e eu em sonho, não vivenciei isso, mas no sonho, eu não tinha medo. Eu simplesmente abracei o meu filho, senti a paz do Senhor e pode desmoronar. Estou segura em tuas mãos, Senhor. Glória a Deus. Amém. Essa paz perfeita é produzida pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se eu estou em sintonia com Jesus, o Senhor Jesus produz em mim, por meio do seu Espírito Santo, o fruto do Espírito. E um dos aspectos do fruto do Espírito é exatamente a paz perfeita. Em terceiro lugar, essa paz perfeita é produzida pelas Escrituras. Salmo 119, versículo 165, diz, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Uma outra tradução diz, e nada os fará tropeçar. Quando uma pessoa entra, mergulha na palavra de Deus, nada vai perturbá-la. Nem a ofensa, nem a calúnia, nem o desprezo, nem a injúria, nem a difamação, nem a pobreza, nada a fará tropeçar, porque ela encontrou a paz perfeita. A paz que todos aqueles que amam a palavra de Deus podem desfrutar. Há uma autora, irmãos, ela escreveu um livro, Refúgio Secreto, onde ela conta a história da sua família, que enfrentou o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E ela escreve que ela e a sua irmã abriam a Bíblia na prisão
E durante a noite, elas liam a palavra para todas as presas. E o relato dela diz o seguinte: como menores abandonados ao redor de uma fogueira, nós nos reunimos em volta da Bíblia, abrindo nossos corações para o seu calor e luz. Quanto mais escura a noite ao redor ficava, mais brilhante e verdadeira e mais bela brilhava a palavra de Deus. Eu olhava ao redor, enquanto a Betsy lia, observando aquela luz pular de um rosto para outro, mais que vencedores. Não era um desejo, era um fato. Eu sabia, eu o vivenciei a cada minuto. Pobres, odiadas e famintas, somos mais que vencedores. Não seremos, nós já somos. Meus queridos irmãos, quando essa paz emana das Escrituras e entra em nosso coração, não importa quão escura seja a noite ou quão sombrias sejam as circunstâncias, se você escolher se concentrar em Deus e nas suas promessas, a palavra dele diz que tudo será calmo, sereno, brilhante, belo, tranquilo na sua vida, porque é o resultado da paz de Deus. Aqueles e aquelas que já enfrentaram, sejam horas ou dias, em uma UTI, sabem melhor e podem expor melhor a respeito do que eu estou falando. Então, irmãos, é uma questão de escolha. Se você olhar para este mundo com tantos problemas, você ficará angustiado. Se você olhar para dentro de si mesmo, para as suas próprias incapacidades, debilidades, você ficará deprimido. Mas se você olhar para Jesus, olhar para a sua palavra, você vai encontrar essa paz preciosa, perpétua. A solução, ela começa hoje, ouvindo a palavra e tendo um segmento amanhã, lendo a palavra, estudando a palavra, e não há como não ter o resultado. Em quarto lugar, esta paz perfeita é produzida por nossa submissão ao Senhor Jesus. Levítico capítulo 26, versículo 3, Deus disse por meio de Moisés: se andares nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Deus está dizendo que você não precisa ter medo. Deus está dizendo que você não precisa ter medo do presente ou do futuro. Você não terá que se preocupar, porque Ele se encarrega de lhe dar a paz perfeita. No início do versículo 3, que se for possível, eu peço que voltem. Existem duas letrinhas que nós chamamos de conjunção subordinativa.
essas duas letrinhas no início do versículo 3, C, porque nós podemos escolher. Agora eu quero concluir dizendo, se você quer sair das situações que tiram a sua paz, das situações que deixam você com o estômago doendo, com a boca amarga, das situações que lhe trazem insônia, se você quer que essas circunstâncias mudem, você precisa olhar além de si mesmo, olhar além dos seus livros, olhar além das opiniões dos seus amigos. Você precisa levantar os seus olhos espirituais para Jesus e olhar para cima e olhar para o trono de Deus, porque essa paz perfeita, ela não é encontrada aqui na terra, ela não é produzida aqui na terra. Essa paz perfeita, ela desce do céu, ela desce do trono de Deus. Se você em seu coração desejar essa paz perfeita, o Senhor vai ouvir a voz do seu coração e vai lhe dar essa paz perfeita, porque essa paz perfeita é para todos. Essa paz perfeita é para aqueles que já aceitaram a Cristo e estão vivendo muitos anos seguindo o Evangelho. Mas essa paz perfeita é para aquele que nunca abriu uma Bíblia, que nunca fez o sinal da cruz, que nunca rezou ou orou algo. Mas essa paz perfeita está disponível na mesma proporção para todos. Não há excluídos. A paz perfeita é para todos. Eu vou pedir a fineza de nós curvarmos as nossas cabeças para o momento de oração e pedir a todos o obséquio de fechar os vossos olhos. Ao Senhor nós nos debruçamos diante desta palavra, procurando o Senhor na transmissão e na recepção os benefícios desta palavra, porque ela é dirigida às nossas almas. Os dias que nós vivemos são dias difíceis. Há uma carga muito grande de decepção com pessoas, com organizações, com governos, com instituições. E tudo isso, Senhor, minimiza o nosso sentimento de fé, de paz, de esperança. Porém, Senhor, nesse mundo tão insano, tão injusto, a Tua palavra, que é verdade, inerrante, a Tua palavra vem, Senhor, trazer uma luz, não apenas uma luz no fim do túnel, mas a Tua palavra acende um farol para que nós possamos ter uma visão perfeita a respeito de nós mesmos, a respeito do presente, a respeito do futuro, a respeito do Teu plano maravilhoso, quando o Senhor decidiu nos criar. E nesta noite o Senhor nos dá este privilégio de, reunidos aqui no santo nome de Jesus, sermos enriquecidos com a leitura da Tua palavra e com a meditação também de nossos corações.
Eu quero pedir, Senhor, por mim e pelos meus irmãos aqui presentes neste templo, e por tantos quantos tiverem acesso a esta mensagem, que nós sejamos curados das nossas debilidades, das nossas fraquezas, e sejamos curados também, Senhor, das feridas que foram causadas em nossos corações, em nossos sentimentos. Algumas delas ainda doem muito, algumas delas ainda sangram, outras têm cicatrizes que nos envergonham. Mas nesta noite nós estamos diante do Senhor, que é o nosso cirurgião, médico dos médicos, médico de almas. E nós estamos nessa mesa cirúrgica e pedimos que o Senhor realize a cirurgia e nos dê, Senhor, corações perfeitos, sentimentos perfeitos, emoções perfeitas, paz perfeita. Amplia o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a dimensão, a altura, a largura, a profundidade dessa paz perfeita, que excede toda a ciência, todo conhecimento, todo entendimento. Em nome de Jesus, nós nos abrimos para o implante dessa paz perfeita, para que guie os nossos sentimentos, para que guie as nossas decisões, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecidos. Ainda, irmãos, com os nossos olhos fechados, eu quero perguntar se há alguém entre nós que, ao ouvir esta palavra, a recebeu como uma palavra necessária para a sua cura, para o seu coração. Eu quero que você levante a mão e abaixe a mão. Todos nós estamos de olhos fechados. Levante a mão. Deus abençoe. 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 Mais alguém? Ó Senhor, a esses irmãos e irmãs, Deus abençoe, que fizeram uma manifestação explícita. Sela, Senhor. Eles creram com o coração e confessaram, Senhor, com um gesto. Eu quero pedir, Senhor, que eles sejam abraçados pelo Espírito Santo, ajudados pelo Espírito Santo, fortalecidos, nutridos, e que um novo momento seja inaugurado em suas vidas. Um momento de profunda paz, um momento de fé, um momento de alegria, um momento de vida, um momento de saúde. Alcança, Senhor, os demais irmãos que estão aqui assentados e que não se manifestaram, mas os seus corações estão abertos e quereram. Pessoas que estão conosco à distância pela internet, outros que ainda acessarão esta mensagem, que esta unção, este poder, esta graça lhes alcance. Graças te damos, o Senhor é tão bom para nós. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso ao Rei da Glória, aquele que vive e reina para sempre. Glória a Deus.